Estamos vivendo uma hora americana. Sejam bem-vindos ao podcast Hora Americana. Aqui traremos especialistas para conversar sobre diversos temas da história das Américas. Meu nome é Caio Pedrosa e estou aqui com meus companheiros de sempre, Luiz Calil, Rodolfo Gautier e Valdir Santos. E agora contamos também com a participação da Priscila Pereira. No episódio de hoje falaremos sobre as mulheres indígenas na América colonial. E para conversarmos sobre esse tema, convidamos Lorena Gouveia de Araújo, doutora em História pela UERJ. Estamos de regreso con más información. Nos vamos al Ministerio de Cultura con nuestra compañera Vanessa Sánchez. Vamos a descubrir cómo fue la señora de Cao. Fátima, ¿cómo estás? Y en este momento se da a conocer al mundo el rostro de la señora de Cao, la poderosa líder del Perú prehispánico. Esta es la imagen de la que fue una de las mujeres más importantes de nuestra cultura, que fue descubierta en el año 2005 en la provincia de Ascope, en La Libertad. O trecho do jornal peruano que você acabou de ouvir fala de uma notícia divulgada em 2017. A jornalista comenta a reconstituição da aparência física da chamada Senhora de Cao. Esta mulher indígena teria ocupado um papel de liderança dentro da cultura moche, que se desenvolveu na região andina nos primeiros séculos da era cristã. Seus restos mortais foram encontrados em 2004, junto a uma série de adornos até então considerados como exclusivos do universo masculino. Antes da Senhora de Cao, ainda não haviam sido encontradas referências a mulheres exercendo papéis de liderança entre os Mochica, o que fez com que a reação inicial de arqueólogos e historiadores fosse interpretar esse achado arqueológico como sendo o de mais um governante homem desse povo. A confirmação de que se tratava de uma mulher em posição de liderança obrigou os pesquisadores a reverem boa parte de suas interpretações sobre as relações de poder dentro dessa cultura indígena. Mais do que isso, os debates em torno da Senhora de Cao permitem observarmos os muitos silêncios que existem em relação às mulheres indígenas. Pensando especificamente na região andina, além da Senhora de Cao, foram encontrados nas últimas décadas vestígios de outras mulheres indígenas de diferentes culturas exercendo posições de liderança. Isso, no entanto, acabou sendo alterado ao longo do tempo. Algumas pesquisas vêm revelando mudanças ocorridas dentro das sociedades andinas nos papéis ocupados pelas mulheres. A partir da ascensão dos Incas e, principalmente, com a violenta chegada dos espanhóis no século XVI, teriam ocorrido profundas alterações nessas sociedades. Houve limitação do protagonismo feminino, afastando as mulheres das posições de poder, hierarquizando sua relação com os homens e as associando a imagens e ideias até então inexistentes nas culturas ameríndias, como a de heresia, idolatria e de atuação junto ao demônio. Nas palavras da entrevistada de hoje, a ação violenta dos espanhóis na região fez com que a antiga dualidade, existente entre os nativos há milênios, passasse a se tornar um binarismo hierárquico entre os gêneros. Essas profundas mudanças causadas pela chegada dos europeus não se limitam à região andina. A antropóloga Rita Segato defende que a colonização teria afetado profundamente as sociedades indígenas como um todo,
criando cisões entre público e privado, quebrando sociabilidades entre mulheres e restringindo a política ao ambiente público e masculino. Teria gerado o que a autora chama de uma hiperinflação da posição masculina na aldeia, desconhecida entre as sociedades indígenas pré-hispânicas, que teriam perdido seu caráter de dualidade e complementaridade entre homens e mulheres para dar lugar a uma relação binária e suplementar. Traigo esta voz que florece su cantar en la fuerza de mujeres que sueñan. Essas transformações e imposições, no entanto, encontraram fortes resistências. Seja durante a colônia ou já no período independente, sempre houve um protagonismo por parte das mulheres indígenas, ainda que muitas vezes silenciado ou invisibilizado. Nos últimos anos, um número crescente de pesquisadoras e pesquisadores interessados no tema vem demonstrando que os papéis ocupados pelas mulheres indígenas variaram nas diferentes sociedades, épocas e regiões, não podendo ser enquadrados em categorias simplistas. Eu sou a primeira mulher a entrar, ser a vice-cacica. Foi por gosto e por querer deles? Acredito que não foi. Não foi porque eu sei que não foi, que teve lideranças que não aceitaria, né? Porque sempre que é questão do machismo entre a comunidade lá, o meu povo lá. Sempre tinha que ser homens, 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 homens. E aí quando eu entro com esse novo olhar, com esse novo pensamento de mulher também, começando a ter a revolucionar ali no meio, vendo a visão que não é bem assim. E aí, claro que chega um momento que eu não sou bem aceita entre eles, porque sou eu que tenho de mulher. Você acabou de ouvir o trecho de um depoimento de Erisa Brás, vice-cacica Uruba Pataxó da aldeia Mãe Barra Velha, que fala sobre as dificuldades enfrentadas para que pudesse ocupar um espaço de liderança dentro de sua comunidade. Os desafios enfrentados por mulheres como ela e, principalmente, as vitórias em ampliar a ocupação dos espaços não apenas em suas comunidades, mas também em outros âmbitos, como na política institucional, estão associados a uma ampliação das reflexões sobre o protagonismo das mulheres indígenas, não apenas no presente, mas também em relação ao passado colonial e pré-colombiano. Esse esforço gerou um amplo e atual debate sobre a utilização de conceitos e abordagens, como o de gênero e feminismo, que são abordados pela antropóloga Tayli Terena no trecho que você vai ouvir a seguir. Isso aqui é um programa feminista. Então, a pauta é feminismo. Vamos ver como é que o feminismo é vivido, é atuado nas aldeias e na cultura indígena, né? A gente conversou um pouquinho antes, você já disse que feminismo não é bem assim. Sim. Então, explica pra gente. Porque você perguntou, né, se eu era feminista, já assim de primeira, mas respondendo assim, porque o feminismo, eu acho que as parentes vão concordar comigo, se a gente fala na aldeia, as mulheres vão falar que não existe essa coisa de feminismo. E aí e aí eu conhecendo o feminismo é que eu fui pensar um pouco sobre também o que é isso pra gente, né? E pra gente não é o feminismo, não é o que essa questão, né, que o Purutuia, né, o não indígena gosta muito do conceito, né? O conceito feminista. Isso não se adequa dentro da nossa cultura. A gente fala da luta da mulher, a luta da mulher indígena. Então a gente não... E aí isso a gente em vários movimentos, né, em vários encontros de mulheres, que a gente, né, fala, que a gente defende, não é... E é isso que nos diferencia, talvez, desse feminismo do Purutuia, né, europeu,
ocidentalizado, é que a nossa luta, a gente não fala, a luta da mulher, ela nunca vai falar dela. A gente não fala dela. Não é sobre, eu quero ser pajé, eu quero ser cacique. Não é assim. Claro que essas coisas fluem ao longo, né, do movimento, mas a nossa luta é poder lutar junto pelo nosso bem comum, que é a terra. No entanto, nem todas as mulheres indígenas concordam com essa compreensão sobre o feminismo expressa por Tayli Terena. Durante o governo de Evo Morales na Bolívia, entre 2006 e 2019, surgiu uma prática política chamada feminismo comunitário, que hoje está presente em distintas partes das Américas, como no México, na Guatemala e no Peru. Construído principalmente por mulheres indígenas e baseado nos princípios do bem viver, do território e da ancestralidade, o movimento feminista comunitário reivindica a dimensão coletiva da luta por direitos, contrapondo-se assim às características individualistas, elitistas e eurocêntricas presentes no feminismo tradicional. Sua prática está orientada para a descolonização do feminismo a partir da ideia de comunidade, entendida como lugar de identidade comum e memória ancestral, seja a nível local, seja em toda a Abya Yala, palavra que na língua cuna significa terra madura e é utilizada como sinônimo de América. Nós somos feministas comunitárias e não feministas, porque somos mais velhas do que as feministas, que ainda são jovenzinhas, surgiram em 1789. Nós estamos lutando desde 1500. Em 1500, 1600, nossas avós, nos territórios de Abya Yala, já estavam se rebelando contra o patriarcado. Quando os portugueses chegaram aqui, ou os espanhóis chegaram na Bolívia, quando percebemos que eles eram invasores e dominadores, o povo resistiu e as mulheres também se levantaram. Muitas mulheres indígenas guerreiras lutaram contra os portugueses, mas são esquecidas. Na Abya Yala, até 1492 ou 1500, havia uma cultura, uma língua, um modo de vida que não veio da Europa. Então, essa primeira concepção de tempo e espaço, lá Europa, aqui Abya Yala, nos produz como lutadoras para posicionar nossos corpos, nossa história, nossos pensamentos e desejos. Nós não somos alunos da Europa. O trecho que você acabou de ouvir foi retirado de uma entrevista concedida pela ativista boliviana de origem Aymara, Julieta Paredes. As palavras dessa ativista feminista comunitária mostram a diversidade de posições e a complexidade do debate de ideias quando o assunto envolve questões de gênero e mulheres indígenas, assim como a atualidade do tema e as relações que podem ser estabelecidas entre passado e presente da história americana. Quais eram os papéis ocupados pelas mulheres antes e depois da chegada dos europeus na América? De que formas a atuação da Igreja Católica impactou nas relações entre homens e mulheres dentro das sociedades indígenas? Quais são e como lidar com os desafios de se pesquisar sobre as mulheres indígenas diante da escassez de fontes e da forte presença de olhares europeus e masculinos? Para responder a essas e outras questões, temos prazer em receber hoje Lorena Gouveia de Araújo, doutora em História pela UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Antes, porém, vamos com o Calil, que traz a dica da hora desta semana. A dica de hoje é o romance O Som do Rugido da Onça, da escritora e historiadora Micheline Venusti. O livro, que é difícil de classificar, ele mescla diferentes vozes, diferentes locais, personagens históricos e ficcionais, oscila entre o período colonial e os tempos atuais, mas tem como eixo um evento ocorrido no início do século XIX. Entre 1817 e 1820, dois naturalistas alemães, Spix e Martius, eles lideraram uma expedição que percorreu milhares de quilômetros pelo interior do Brasil e teve contato com vários grupos indígenas. Quando voltaram para a Europa, eles levaram um grupo de indígenas, sendo que a maioria deles morreu já durante o caminho. Só que dois deles, no entanto, sobreviveram e foram levados para Munique, onde viveram por alguns meses, aproximadamente 2 anos.
Uma delas era Isabela, do povo indígena Miranha, e o outro ficou conhecido como Johannes, do povo Juri. Os dois eles pertenciam a grupos indígenas tradicionalmente inimigos uns dos outros, só que, ao serem levados para a Europa, passaram a ser obrigados a conviver em território estranho, desconhecido, e de onde eles não sabiam onde estavam e nem a língua que era falada no local. O romance ele foca principalmente na trajetória da Isabela, que é denominada na obra como Nhê, e que foi dada pelo seu pai como um presente ao Martius durante a expedição. Além da Inê, a obra também tem outras vozes, como a Josefa, que é uma descendente de indígenas, já nos tempos atuais, no século XXI, que visita uma exposição e fica sabendo nela sobre essa história das crianças indígenas que teriam sido enviadas para a Europa no começo do século XIX. Além disso, o livro ele é permeado por reflexões mais amplas, como o choque entre as diferentes culturas, a violência colonial, a presença indígena no passado e na identidade nacional brasileira, e acaba dialogando com uma série de outras referências, sejam referências a fontes históricas, como relatos de viajantes, mitos de criação de povos indígenas, até notícias atuais que falam sobre a pandemia de Covid, conflitos no campo, lutas pela demarcação de terras. Além disso, ainda tem um diálogo com a produção acadêmica do tema, fazendo, por exemplo, questionamentos em torno do eurocentrismo, em torno do colonialismo, além de dialogar bastante com o que ficou conhecido como perspectivismo ameríndio, que é uma proposta de abordagem trabalhada, por exemplo, pelo antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, que permeia boa parte do romance. A obra ela já ganhou vários prêmios literários e foi indicada, poucas semanas atrás, ao Prêmio Jabuti de Melhor Romance Literário e foi lançado pela Companhia das Letras no ano passado, em 2021. Fica a dica então, O Som do Rugido da Onça, de Micheline Verunsky. Você está ouvindo Hora Americana. Bom, olá ouvintes da Hora Americana, vamos iniciar mais uma entrevista. Hoje estamos encerrando a nossa terceira temporada já do nosso podcast e temos o enorme prazer em receber aqui a Lorena Gouveia de Araújo, que é doutora em História pela UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que vai conversar com a gente sobre mulheres indígenas, né, especialmente aí na região dos Andes. Então seja muito bem-vinda, Lorena, ao nosso programa. E o Calil começa com a primeira questão. Oi, muito obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada pelo convite. Lorena, muito obrigado por você ter topado falar com a gente e fechar essa temporada agora com um tema que eu acho que dá para pensar muito sobre ele. Só que antes da gente falar especificamente da questão de hoje, né, que é pensar as mulheres indígenas na região andina durante o período colonial, eu acho que vale a pena a gente dar uma recuada e pensar um pouco no período pré-colombiano. Porque até você, na sua própria pesquisa, quando vai falar sobre os indígenas no período colonial, você acaba voltando e explicando um pouco como que era a região e como que era o papel ou os papéis ocupados pelas mulheres nessa região durante o período pré-colombiano. Então, você poderia explicar um pouquinho para a gente que região é essa, que povos são esses e, principalmente, né, quais são esses papéis ocupados pelas mulheres indígenas nesse período anterior à chegada dos europeus? Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Sim, claro. Mais uma vez, eu que agradeço também. É um prazer poder estar compartilhando um pouco, né, dos estudos aqui. Realmente, quando eu pensei, né, em fazer uma análise, né, sobre as mulheres no período colonial, eu acabei percebendo que a gente precisava retomar um pouco o cenário. E quando eu estive no Peru, né, quando eu estive lá fazendo o doutorado de sanduíche, eu consegui beber mais as fontes arqueológicas e entendi que a arqueologia era uma peça fundamental para compreender as mulheres ainda no período colonial, né? Ou seja, retomar um pouco os estudos e entender um pouco o estudo da arqueologia era essencial para compreender as mulheres no período colonial. Então, o que acontece? Dentro da questão arqueológica, o que, na verdade, os arqueólogos encontraram, né, de vestígios funerários, né, de contextos funerários, vai haver uma mudança e uma quebra
talvez a gente pode falar, talvez um giro arqueológico, a partir da década mais ou menos de 1990. No Peru, houve 3 grandes achados arqueológicos que mudou bastante a percepção sobre qual era o papel dessas mulheres no período anterior à colonização. E esses 3 achados arqueológicos dizem respeito a que foi as sacerdotisas, né, de São José de Moro, que foi encontrado em 1991 pelo arqueólogo peruano Luiz Jaime de Castilho e também pelo Christopher Dono. Nesse sítio arqueológico em São José de Moro, eles encontraram contextos funerários de mulheres que eram claramente sacerdotisas. E isso foi uma descoberta ímpar no período, porque não se encontrava contextos funerários com tantas mulheres de prestígio assim. E aí, pouco depois, em 2004, encontraram o contexto funerário de uma outra grande senhora, que foi a senhora de Cal, ou Dama de Cal. Nesse contexto funerário, é o que eles costumam considerar como um dos mais importantes, porque até esse período, né, essa mulher foi uma mulher de mais ou menos uns 20, 25 anos, da cultura moche, datada mais ou menos de 450, ano 450 mais ou menos, e até então o que se tinha se encontrado eram contextos funerários masculinos, com a mesma indumentária que foi encontrada com essa mulher. Né? Então essa mulher levava toda a indumentária bélica, que também era encontrada nos homens, mas acrescido da questão religiosa. E aí uma relação muito, muito estreita, né, que as mulheres vão ter com o universo do oráculo, né, da magia. Essa mulher, especificamente, a senhora de Cal, além de uma governanta, né, ela também era um oráculo da cultura moche. Então, quando se encontra esse contexto funerário, não se tem ideia de que se tratava de uma mulher. Acreditava-se, inclusive, que se tratava de mais um senhor, né, da cultura moche, encontrado no norte do Peru. E antes mesmo de começar a retirar, né, os tecidos, né, e desfazer aquele contexto, se passou um escândalo e descobriu que, na verdade, não se tratava de um homem, sim de uma mulher. E esse realmente foi um período bastante marcante, né, dentro da arqueologia, e isso muda também o próprio olhar que os arqueólogos passam a ter nos contextos funerários que passam a ser encontrados a partir de então. E aí, em 2011, encontra-se um outro contexto funerário de uma outra sacerdotisa e também governanta, e aí essa já é da cultura Lambayeque, né, um pouco mais recente do que a cultura moche. A cultura Lambayeque data mais ou menos do século XII, XIII, e aí, mais uma vez, esse contexto de uma mulher com toda a indumentária bélica e mais os símbolos, né, que vão marcar a sua importância enquanto uma divindade. Inclusive essa, que é a sacerdotisa de Chornancap, ela é encontrada com coroas com lua, representando o mar, e tudo isso, dentro da mitologia, né, andina, tudo isso são elementos femininos. As ondas do mar, a lua. Então, esta mulher é encontrada num contexto funerário que, além de conferir, de garantir, né, a importância dela enquanto uma chefe da cultura Lambayeque, ela também é uma divindade, e o seu contexto funerário é encontrado diversas capas de oferendas, o que leva a crer que ela, até depois de muito tempo, ela continuava sendo cultuada enquanto uma divindade, porque a gente vai encontrar várias camadas de ofertas rituais no seu contexto funerário. Então, quando eu consegui fazer essa digressão e compreender um pouco como essas mulheres se relacionavam, né, nessas sociedades, começo a entender que essa ideia, né, de oposição entre homem e mulher, feminino e masculino, num sentido hierarquizado, isso é difícil a gente dizer que não fazia parte, mas a gente pode encontrar mulheres em papéis de destaque e de governança dentro das culturas anteriores à chegada dos espanhóis, né? Até mesmo anteriores aos incas. Né? Estamos falando de duas culturas, a cultura moche e a cultura lambayeque, que elas são anteriores à chegada dos incas no período na região andina. Então, a gente consegue entender que existe uma outra dinâmica, que não apenas a dinâmica ocidental, né, onde as mulheres estão, sim, inseridas dentro de um lugar de poder, de um lugar de fala, no qual ela pode, sim, exercer cargos que não foram pensados quando os espanhóis encontraram essa cultura. Bom, Lorena, acho que você já comentou um pouco, né, sobre a questão das fontes, mas queria fazer uma pergunta mais específica sobre isso. Ainda sobre o período pré-colombiano, né, pensando nessa época, é muito importante a gente pensar nesses desafios, né, que são impostos aí aos historiadores
em relação às fontes que estão disponíveis para a gente estudar essa época e essas questões. Então, como que a gente pode abordar o tema das mulheres indígenas antes da chegada dos europeus, pensando não só na escassez, né, de fontes, né, na pouca quantidade de fontes que a gente tem, como também no fato de que muitas dessas fontes foram produzidas depois, né, posteriormente, por homens europeus? Então, com certeza, né? A gente que estuda esse período, a gente tem que ter um cuidado muito grande na hora de analisar as fontes, mas a gente tem se a gente pode dizer, uma certa vantagem das fontes arqueológicas, é porque elas, quando encontradas, elas ainda não estão manipuladas pela sociedade ocidental, né? Mas quando a gente pensa que os vestígios arqueológicos, né, os fardos, os contextos funerários, eles são manipulados e analisados por pessoas, né, da nossa contemporaneidade, aí sim a gente vai ter uma dificuldade, em algumas vezes, da própria leitura que esses estudiosos vão ter sobre esse contexto. E aí eu acho que, nesse sentido, essas relações, né, essas categorias de pensamento que norteiam as relações de gênero, elas são importantes, e a arqueologia peruana, ela acredita, inclusive, que durante muito tempo foi-se olhado de maneira equivocada ou errônea para as diversas fontes que foram encontradas. Porque agora a gente tem um debate maior sobre essa questão de gênero que até bem pouco tempo atrás não existia. Então, o que a gente vai ter atualmente é um olhar muito mais decolonial, se a gente pode dizer assim, sobre esses vestígios que são encontrados. Diferente das fontes do período colonial, essas fontes arqueológicas, elas não estão manipuladas nem foram produzidas, né, pelos conquistadores europeus. Mas de que maneira você observa essas fontes e quais perguntas você faz para essas fontes e o que essa fonte vai responder a essas perguntas, eu acho que sim, atualmente existe uma mudança, uma virada de chave. Ainda se tem poucas fontes, né, sobre esses contextos funerários que trazem o feminino. A gente não sabe se elas não foram encontradas ou elas já foram encontradas e foram manipuladas anteriormente a que os estudiosos, né, mesmo os pesquisadores, pudessem ter contato com elas, porque durante muito tempo, né, a região andina, enquanto uma região milenar, né, de uma cultura milenar, é muito comum em qualquer lugar que você vá no Peru, você encontrar sítios arqueológicos. O governo não consegue nem dar conta da quantidade de sítios arqueológicos de escavações que ainda podem ser realizadas. Ainda existem muitos sítios a serem escavados, na verdade, e também, com certeza, a serem encontrados. Então, não sabemos se ainda virá alguma outra descoberta de alguma outra senhora, de algum outro contexto que traga algum personagem feminino, mas o que existe também, o que já existiu, foi muita profanação dos contextos funerários, né? Porque todos os contextos funerários são muito ricos. Essas pessoas são pessoas muito importantes, né? E junto com essas pessoas era enterrado diversos objetos de luxo que faziam parte da vida dessa pessoa. Então, durante muito tempo, a arqueologia peruana acabou perdendo muito dos seus contextos funerários e muito da riqueza, né, dos seus contextos funerários, porque era simplesmente escavado por qualquer pessoa, até porque no quintal das pessoas normalmente acontece das pessoas terem sítios arqueológicos dentro das suas próprias casas, porque, como eu falei, é uma cultura milenar, então a gente está falando de sobreposições de camadas ali de cultura, né? Então, existiu muita profanação e venda, muitas vezes ilegal, dos achados arqueológicos, ou até mesmo utilizados como objetos de decoração, né, para dentro de casa. Então, a gente está falando de poucas fontes, mas também reafirmo, e com o conhecimento que eu tenho dos arqueólogos do Peru, ainda se sabe que tem muita coisa a ser encontrada. Então, acho que agora que a gente tem uma nova visão, né, uma nova interpretação sobre esses contextos, a gente acredita, né, que os próximos a serem encontrados podem revelar coisas um pouco diferentes ou trazer algumas questões ou implicações que anteriormente não havia sido cogitado ou não havia sido pensado, por se encontrar sempre contextos que traziam personagens masculinos. Lorena, acho que a coisa mais interessante, assim, quando a gente pega esses exemplos que você cita, é que esses encontros arqueológicos, esses vestígios arqueológicos que foram encontrados, eles, durante um certo tempo, foram encarados como vestígios masculinos, porque não havia a possibilidade, entre os próprios pesquisadores, de encará-los como figuras femininas,
Porque Exato. elas, teoricamente, não ocupariam os lugares Esses lugares. que elas estão ali ocupando, né? Exato. Mas boa parte desse mundo que está na cabeça dos pesquisadores, que espera encontrar alguma coisa e às vezes confirma erroneamente isso nas fontes, tem a ver com o que foi lido e que foi estudado sobre a questão andina. E basicamente o grosso desse material é de relatos europeus, as chamadas crônicas, as cartas que os espanhóis escreveram. E nessas cartas, nesses relatos, como que as mulheres indígenas elas são descritas ou não são descritas? Porque boa parte do trabalho desses autores europeus, quando eles vão escavar e vão interpretar os vestígios arqueológicos, eles são meio que formados por essa imagem que se tem sobre o período pré-colombiano, produzida pelos europeus, produzida na época da conquista, né? Então, eu trabalhei com 4 crônicas, a do Guamampoma, a do Garcilaso, a do Molina, e não é uma crônica que são os manuscritos queixas do Huarochiri. Dentro da pesquisa, qual o caminho, né, que eu acabei tomando? Eu acabei tomando o caminho que a Maria Ruth Swarovski nos indica, né, que para saber como essas mulheres são relatadas, né, no período colonial, a gente precisa partir, muitas vezes, para os mitos. E aí, quando essas crônicas trazem a questão mítica, normalmente essas mulheres estão inseridas em lugares de protagonismo. Muitas vezes interpretadas a exemplo, né, da mentalidade europeia no que diz respeito à mulher nesse período de chegada, né, do século XVI, muito relatadas, né, a partir dessas ideias de pecado, né, de lascívia, de promiscuidade, muitas vezes, mas quando analisadas dentro de um contexto mítico, elas aparecem enquanto protagonistas. Como, por exemplo, no Guamampoma de Ayala, a gente tem o relato da Mama Huaco, que teria sido a primeira mulher de importância na região andina no período pré-incaico. É dela o filho que dá origem ao governo inca, que é Manco Cápac, sendo que essa mulher vai ser encarada enquanto uma feiticeira, enquanto uma idólatra, aquela que primeiro instaura, né, idolatria nos Andes. Inclusive, dentro da crônica de Guamampoma, o próprio Manco Cápac seria um filho do Satã. Essa mulher, fingidora, idólatra, teria se relacionado, né, com o demônio e teria dado origem a Manco Cápac. E é a partir daí que o Guamampoma vai dizer que toda a linhagem dos Incas é uma linhagem de usurpação, que na verdade eles não são filhos do sol, eles na verdade o primeiro Inca teria sido filho de uma feiticeira idólatra. Mas então, dentro da questão das crônicas, eu analiso muito a questão mítica, porque de fato, quando a gente analisa as crônicas e os relatos coloniais, assim, a gente consegue perceber as categorias de pensamento europeias, né, não a ideia de oposição e complementariedade do gênero, mas a ideia de oposição hierarquizada, né, do gênero. Mas quando a gente parte para os mitos, a gente consegue compreender melhor as mulheres num contexto um pouco mais livre. Nos manuscritos queixo do Huarochiri, a gente encontra Chalpinhanca, que teria sido uma mulher que viveu no período, né, das divindades andinas, na região do Huarochiri, e essa mulher teria sido livre e se deitado com todos os homens que ela tinha vontade, e ela só se casou com aquele que tinha o falo que melhor lhe garantia um prazer, né? Então, Chalpinhanca teria sido um exemplo de uma mulher bastante livre no período pré-andino. E aí essas categorias de mulher, né, conforme você vai passando, né, da parte mítica, né, que teria sido, sempre as crônicas tratam da parte mítica anteriormente, né, que é a ideia da cosmogonia, e aí essas mulheres vão perdendo um pouco esse protagonismo à medida que a colonização avança, né, e é relatada nessas crônicas. E acho que o mais impressionante é que muitas vezes as pessoas confirmam o que elas acham que tem que estar ali, né? Independentemente do que está na frente delas, elas confirmam o que elas leram antes. Você encontra uma mulher, vamos dizer assim, uma mulher sacerdote e você interpreta como sendo homem. O que forma a pessoa, às vezes, é mais forte do que o que ela está vendo ali na frente dela. Sim, e no contexto da Senhora de Cal, até bem pouco tempo atrás, se questionava se ela realmente era uma governante ou se ela era apenas uma sacerdotisa.
quando todos os aparatos funerários que foram encontrados com ela, se encontrados com o homem, nunca foram questionados que o homem tinha um poder ali de governança do local. Mas aí, quando encontrado com mulheres, até mesmo os arqueólogos se questionaram, seria mesmo ela uma governanta ou só uma sacerdotisa que foi enterrada dessa maneira? Mas é muito isso mesmo. Nós somos treinados, né, pelo esse olhar ocidental, essa descolonização. Ela acho que começa realmente nos estudos a partir de bem pouco tempo, né? Observar de novo essas fontes e interpretá-las a partir de um novo prisma é realmente importante. Às vezes treinados quase que para não enxergar, né? Uhum. Você tá enxergando o que você quer enxergar e não necessariamente o que está ali diante de você. Exato. É isso mesmo. Oi, eu sou a Maria Clara. Oi, eu sou o Paulo e nós somos integrantes do Hora Americana. Gostaríamos de te convidar para conferir os conteúdos publicados das nossas redes. Afinal, o episódio nunca acaba nessa horinha aqui. Muitas das temáticas e dicas mencionadas por nossos convidados e convidadas serão retomadas por lá. E praticamente todo dia tem postagem nova. Então é isso. Nos acompanhe também nas redes sociais do Hora Americana e não se esqueça de nos avaliar nas plataformas de áudio. Encontramos vocês lá. Lorena, para a gente encerrar esse bloco inicial sobre o período pré-colombiano, acho que seria importante a gente pensar um pouco sobre os desafios conceituais e teóricos relacionados a essa presença feminina nos Andes, né? A gente sabe, por exemplo, que algumas autoras, como a Rita Segato, elas têm mostrado que é um longo debate em relação à aplicabilidade ou não do conceito de gênero para a gente pensar o período pré-colombiano, né? Tendo em vista que, enfim, né, essa visão binária que predomina na nossa época, muitas das vezes não fazia sentido para aquelas sociedades e tudo mais. Então, você poderia apresentar um pouco esse debate para a gente e falar sobre como ele aparece ou não em suas pesquisas? Oi, claro, Priscila. Como eu havia falado, né, existe uma dificuldade muito grande de se analisar a questão de gênero nos Andes, muito por virtude desse olhar, né, que os estudiosos mesmo vão observar essas fontes. Então, eu utilizei a Rita Segato na minha pesquisa porque ela vai observar o gênero, né, enquanto uma categoria que pode se iluminar, né, outros aspectos dentro da cultura dessa nova ordem colonial, né? Porque pensar no gênero, né, dentro da cultura andina, não é pensar no gênero como na nossa cultura. Existe um personagem feminino que é tratado principalmente pela Maria Ruth Zborowski, que é a Mama Wako e a Mama Oco. Ambas estão nos mitos cosmogônicos e elas não estão nunca juntas, então acredita-se que seja, inclusive, a mesma personagem. Elas não aparecem juntas, aparecem em contextos diferentes, mas sempre nos mitos cosmogônicos. E você tem Mama Wako enquanto uma mulher fálica e Mama Oco enquanto uma mulher submissa. E entende-se que essas personalidades fazem parte das personalidades femininas andinas, né? Não existe esse conceito fechado, que foi o conceito levado pelos conquistadores, né? Da mulher enquanto submissa, enquanto pecadora, né? Daquela expectativa de a mulher, ela tende a ser Eva, mas ela pode ser a Virgem Maria, né? Esse controle, essa ascese, né, sobre o corpo feminino, não é um controle que existia no período andino, né? Então, de que maneira a gente vai observar esse feminino juntamente com o seu complementar, né, o seu par complementar, que é o masculino, né, dentro da categoria andina de cosmovisão, né, de observar o mundo de uma maneira mais holística e entender que os seres humanos estão inseridos dentro de um mundo dual e um mundo que tende a estar sempre em desequilíbrio, que busca sempre o equilíbrio. A oposição homem-mulher, ela é essencial para organizar esse mundo.
Então, não existe uma ideia de hierarquia entre o feminino e o masculino, assim como não existe hierarquia entre o dia e a noite, o sol e a lua, o lado direito e o lado esquerdo, porque todos são complementares. Todos precisam de todos para se entender, né? E aí, a Rita Segato, né, ela vai entender, né, que essa diferença de gênero, né, presente dentro da cultura andina e da castelhana, né, ela vai revelar um contraste entre os respectivos padrões de vida em todos os âmbitos e não somente no âmbito de gênero. Então, ela vai entender o gênero, ela vai entender que o gênero ele vai extrapolar as questões de gêneros e vai demonstrar como essa sociedade se organiza. E a andina, de forma nenhuma, tem uma organização parecida ou igual à sociedade castelhana. Então, por isso, eu trouxe a Rita Segato para a análise de gênero dentro da minha pesquisa, porque acho ela importante para a gente pensar que existem outras maneiras de se organizar a sociedade, ou existiu outras maneiras de se organizar a sociedade, né, que não aquela que a gente está mais acostumada, que é a sociedade ocidental. E nessa organização social, a gente tem a reciprocidade, que é muitas vezes garantida pela mulher, né? E dentro desse contexto que pensa a sociedade a partir da ideia de cosmovisão, reciprocidade é um dos fatores fundamentais, porque é a ideia de você dar para poder receber, né? E dentro da cultura andina, tudo é um eterno ciclo. Então, você não tem condições de conseguir colher frutos da terra se você não oferece à terra o que ela precisa, né? Se você não doa. Então, todos os rituais de reciprocidade envolvem muito o feminino. Muitas vezes, atualmente, né, existe uma linha feminista que fala, inclusive, dessa coisa da mulher, do ciclo da mulher, né? O ciclo menstrual da mulher, enquanto essa ideia de voltar à terra. Então, as mulheres dentro das culturas, da cultura andina, anterior mesmo aos incas, posso dizer isso, e com certeza anterior à chegada dos castelhanos, a gente tem essa mulher que vai ser responsável pelos rituais de reciprocidade, juntamente com o homem, mas ela cumprindo um papel ali meio oracular, né, de adivinhar, de ser uma intermediadora entre os mundos, digamos assim, né, que seria o mundo que existe, que os vivos estão ocupando, e o mundo interior, onde é o mundo das potências divinas, é o mundo que se acessa para a reciprocidade, né? Para você fazer com que essa energia circule. E aí, mais uma vez, né, a gente, para observar esses fardos funerários que eu havia comentado, a gente precisa dessa nova compreensão sobre gênero, né? E compreender que nem sempre pensar o gênero vai ser pensar no gênero como a sociedade ocidental pensa, né, ou pensou durante muito tempo. Acho que a gente tem tido trabalhos que estão repensando essas categorias e repensando essas histórias, né, esses achados, né, anteriores à chegada dos castelhanos e até mesmo o que foi produzido durante o período colonial, mas pensar através dessa nova observação, né, desse novo prisma sobre o que é o gênero. Pode não ser, e eu percebo que não é o gênero que a gente está acostumado, essas categorias de gênero que a gente está acostumado a lidar, muito ocidentalizada e muito treinados, fomos muito treinados a observar o gênero a partir dessas categorias, né? Muito legal, Lorena, suas respostas agora, está dando para captar bastante e perceber todas essas complexidades, né, do uso da categoria gênero e da sociedade também, né, dos Andes pré-colombianos, né, pré-hispânicos. E eu acho que agora podemos passar então para o período colonial, né, que a gente sabe que quando os espanhóis chegaram ali nessa região dos Andes, essa chegada deles foi marcada por muita violência, né, e pela queda do chamado Império Inca, né. Então, nesse sentido, eu queria perguntar, né, como que a gente explica quais que foram os principais impactos dessa presença espanhola europeia nos papéis que eles exerciam ali nessa região andina. E se é possível falar também de continuidades, né, das sociedades indígenas para esse momento posterior da sociedade colonial. Claro. Então, com a chegada dos castelhanos no vice-reino do Peru, a gente vai ter uma nova ordem, né, social que passa a acontecer dentro desse contexto. Uma ordem
que vem muito a reboque, né, desses papéis misóginos que a própria sociedade europeia vai ter no momento anterior à chegada dos castelhanos no vice-reino do Peru. Então, eu analisei muito a bibliografia do Delumeau. O Delumeau vai elencar todo esse medo, né, que o homem vai ter sobre o ser feminino, e é um medo que vem desde São Agostinho. Vai ver isso desde o século 4, 5, né, onde Santo Agostinho vai dizer, né, que o corpo é um local sexuado e a alma é assexuada. E aí no homem, o corpo reflete a alma, mas na mulher não. E aí isso categoriza a mulher enquanto inferior ao homem, né, e enquanto inferior ela deve ser submissa ao homem. Todos esses apanhados assim, de Santo Agostinho e de outros pensadores também anteriores, que vai dizer que a mulher é o diabo doméstico, né? Que a mulher é a ministra da apostasia, e ela é que é responsável pelo homem pecar. Né? Então, a gente vai ter, no século XIII, São Tomás de Aquino dando uma organizada em todo esse pensamento. E aí, na Suma Teológica, São Tomás de Aquino vai dizer que o homem é o papel positivo da relação, né? E a mulher é o negativo. E contra Gentiles, por exemplo, São Tomás de Aquino vai dizer que a mulher tem a necessidade do macho até para governar-se, né? Porque o macho é mais perfeito em sua razão e mais forte em virtude. Então, essas mulheres precisam estar tuteladas, seja por seu pai, quando nascem, são entregues na igreja para o seu marido, e se esse marido morre, ela é entregue ao filho, ao irmão, marido, o importante é que ela seja tutelada. Essa mulher, sem um homem, né, para dominá-la e para não fazer cair em tentação, essa mulher é uma mulher perdida. Né? E muitos dos contextos das bruxas, né, europeias nascem dessa mulher, que é essa mulher livre, essa mulher que não tem ninguém. Normalmente ela é uma mulher mais velha, uma mulher viúva, às vezes tem um filho, mas não tem um pai ali presente. Então, a ideia, né, dessa mulher livre demais, e como eu havia falado no contexto andino, também dentro do contexto europeu, a gente vai ter as mulheres enquanto oráculos, adivinhas, né, enquanto mulheres que lidam com a magia. E dentro desse contexto, né, em 1487, a gente tem a produção do Malleus Maleficarum, e também a gente tem em 1624, né, a obra do Martim del Rio, que são obras que chegam no vice-reino do Peru. Então a gente vai ter José de Arriaga, Guamampoma de Ayala mesmo, enquanto pessoas que analisaram essas fontes europeias que ensinam como interpretar o gênero feminino e perpassando pela essa tônica do corpo, né, da castidade, enquanto algo a ser levada muito, muito à risca. E não que o homem também não tivesse que ser casto, mas essa mulher, enquanto uma possível pecadora, enquanto muitas vezes ela é interpretada, né, enquanto muito mais próxima da Eva, do despudor, né, dessa lascívia, essa mulher ela precisa encontrar o caminho da Virgem Maria, né, que é da mulher casta, da mulher santa, da mulher virtuosa, honrada. Então, esse controle sobre o corpo feminino ele vai ser muito mais forte e muito mais incisivo do que o corpo masculino, até porque a mulher é interpretada enquanto corpo e que leva o homem a cair em tentação. Então, todo esse pensamento europeu, ele desemboca no vice-reino do Peru, e a própria Laura Segato vai dizer que o mais cruel dessa conquista é que desestrutura-se o pensamento que existia e os próprios nativos começam a reinterpretar, ou seja, o problema da conquista é essa sutileza nas diferenças, né? Essa sutileza na reinterpretação e na realocação das categorias. Até porque, quando a gente tem, por exemplo, o período incaico, a gente já vai ter uma certa, não estanque, mas uma certa preponderância do masculino sobre o feminino, haja vista, por exemplo, o culto do Deus Sol, que vai ser o Deus tutelar, né, a divindade principal. A deusa Lua continua sendo também cultuada, mas o Deus Sol é o mais cultuado. A Akelwasi, né, que seria a casa das escolhidas,
é um lugar que o Inca vai organizar ou vai reunir as mulheres para que elas pudessem exercer suas funções. Mulheres mais bonitas, que vão servir como laço de reciprocidade com um outro tipo de governo, que o Inca quisesse firmar algum acordo, mas elas também estão ali para a produção de chicha, para fazer tecidos, rituais e para o contexto comum do dia. Então, essas mulheres, se a gente pensa continuidades, a gente pensa que essas mulheres que vêm desde o período pré-incaico, sendo protagonistas de rituais de reciprocidade, elas passam pelo período incaico, sendo ainda dentro das Aqueuás, fazendo produções, né, de insumos que são importantes dentro das festividades religiosas. Então, elas também estão ali oferecendo, né, o seu conhecimento enquanto seres atrelados ao universo mágico. E aí, no contexto colonial, a gente ainda consegue observar essas mulheres que, nos vazios de poderes, né, porque os homens foram retirados dos seus lugares, das suas atividades naturais, para serem intermediadores, né, entre os conquistadores e a sociedade colonial, a sociedade nativa, essas mulheres começam a ocupar esses vazios de poder, mas conseguem ainda produzir ou reproduzir os seus conhecimentos milenares no que diz respeito ao seu protagonismo dentro desse ambiente mágico, religioso. Lorena, para a gente encaminhar para o final da nossa conversa, acho que vale a pena a gente falar bastante sobre a sua pesquisa em si, né? E você fala muito sobre o papel da Igreja Católica na região, principalmente os impactos que esse processo de catequização teve nas comunidades indígenas. Você já falou um pouquinho sobre isso antes, mas você poderia explicar um pouco mais como que foi essa chegada da Igreja e como que ela atuou entre os indígenas nesse período do século XVI, do século XVII, em que você está tendo os primeiros contatos da Igreja Católica com a região? Sim, claro. Bem, a gente pode pensar nessa catequização em dois contextos, né? Podemos pensar num contexto mais amplo, e eu precisei estreitar esse contexto dentro da região do Huarochiri, que foi a região analisada dentro dos processos que eu tive contato no arquivo da Arcebispado de Lima. Bem, num primeiro contato, né, quando a Igreja Católica, e a gente está falando de franciscanos, agostinianos, os mercedários, todas essas ordens chegam ainda no século XVI, né, no Vice-Reino do Peru, a gente vai ter, num contexto mais amplo, né, uma evangelização que ela vai ser datada, né, de 1532, que é a chegada, né, da Sociedade Castelhana, até mais ou menos 1583, que é o Terceiro Concílio Limense, ali pós já Vice-Reino Toledo, né, o Vice-Rei Toledo. Nesse período, a gente vai ter uma concepção dessas ordens, né, de que catequizar é incorporar também a sociedade nativa na concepção da sociedade ocidental. Então, num primeiro momento, a gente vai ter muito, né, do que até a Cristina Pompa trabalha, sobre essa religião enquanto tradução. A gente vai ter muito de tradução, serão redigidas, né, gramáticas e línguas nativas, né, antes mesmo dos próprios catecismos, porque se quer entender essa língua nativa e de que maneira que podemos traduzir as divindades que existem no panteão andino dentro do contexto das divindades católicas. Por exemplo, Apo, que seria uma divindade que, dentro da cosmovisão andina, são as divindades que estão nas montanhas, né? E a gente vai ter, por exemplo, Pariacaca, como um grande Apo, do Huarochiri, que é um pico nevado. Apo chegou a ser traduzido enquanto Jesus Cristo. Então, a gente vai ter diversos conceitos, né, ou divindades, ou pelo menos palavras que são mais genéricas dentro das divindades andinas, traduzidas para Jesus Cristo. Assim como Pachacama, que também foi traduzido como Jesus Cristo, que era o Senhor de los Temblores, né? Até hoje a gente consegue observar no Peru santinhos, né, que tem Jesus Cristo escrito embaixo Senhor de los Temblores. Então, isso traz muito dessa tradução inicial para evangelizar primeiro as crianças, pelo canto, né, da ideia de memorizar a música. E aí a gente vai ter uma maior perseguição à sociedade nativa. Ela começa já a mudar ali após o primeiro concílio limense, né, que as huacas e os ancestrais andinos, eles passam a ser condenados ao inferno, então é necessário que haja a conversão,
porque a conversão de fato desses nativos, né, existe um endurecimento nesse sentido da perseguição idolátrica, e a gente vai ter no contexto ali de Toledo, né, que é de 1581, Toledo vai ser o vice-rei que vai realmente considerar demoníaco toda a linhagem incaica e vai condenar todos os nativos ao inferno se não convertidos. E a gente vai ter, após o Terceiro Concílio Limense, em 1581, né, de 1581 a 1583, a gente vai ter um endurecimento de fato dessa catequização, né? A gente vai ter a primeira onda sistemática de extirpação de idolatria em 1610. E o protagonista, né, o cura que vai levar a cabo essa primeira onda de extirpação de idolatria, o primeiro a ser ordenado pela igreja, né, enquanto aquele que pode ir até os locais mais afastados de Lima para catequizar as pessoas, é o Francisco de Ávila. E esse Francisco de Ávila, ele já era um cura muito conhecido na região do Huarochiri. E lá é o seu foco de conversão, de perseguição e de conversão, né? Porque a extirpação de idolatria é diferente da Inquisição e ela tem como premissa a ideia de conversão desses nativos à religião católica. A primeira onda de extirpação sistemática de idolatria, né, ela vai acontecer de 1610 a 1621. E aí a gente tem depois uma segunda onda de extirpação de idolatrias, que ela vai ser de 1649 até mais ou menos 1670, 1671. Né? Então, vai ser o período de maior endurecimento de perseguição idolátrica contra a sociedade andina, né? As religiosidades da sociedade andina. Você está ouvindo Hora Americana. Lorena, depois desse panorama mais amplo que você acabou de colocar para a gente, né, você poderia explicar como as mulheres indígenas foram impactadas por ações da Igreja Católica, como, por exemplo, os esforços de extirpação da idolatria e do demônio que supostamente existiriam na região andina, por gentileza? Claro, então, a partir das fontes, né, que eu tive contato, como eu falei anteriormente, no arquivo do Arcebispado de Lima, eu passei a mapear essas mulheres, né, nativas nesse contexto, principalmente da segunda onda de extirpação de idolatrias, porque não se tem mais tanto material sobre a primeira onda de extirpação idolátrica. Então, eu precisei trabalhar principalmente com esse período de 1649 a 1671, e a gente pode observar muitas semelhanças entre diversas passagens do Malleus Maleficarum, por exemplo, e até mesmo na atitude do próprio visitador, né? Entende-se que essas pessoas foram consumidoras, né, desses tratados demonológicos europeus, como, por exemplo, o Malleus Maleficarum. De uma maneira geral, esse secto extirpador ele chegava no povoado, eram recebidos com sinos, né, na igreja principal, e nessa igreja principal eles liam um edito que solicitava que as pessoas todas denunciassem as diversas formas de idolatria que existiam dentro naquele contexto. E as denúncias poderiam ser anônimas, assim como prevê o Malleus Maleficarum. Elas poderiam ser anônimas, elas poderiam ser escritas sem assinatura, né? Ou poderia ser apenas verbalizada. E nesse contexto a gente percebe uma preocupação muito grande com o corpo da mulher, com quem são essas mulheres. E em determinado momento, em um expediente específico, eu encontrei o pacto explícito, né, de uma mulher com um demônio. E a gente entende que, dentro do contexto ibérico, essa era uma das maiores preocupações, né? O pacto expresso entre uma sacerdotisa e o demônio. Pode pensar da mitologia andina, Mamahuaco é quem faz o pacto expresso com o demônio, e dela nasce o fruto que é Manco Cápac, que seria o primeiro Inca. E aí, dentro do contexto colonial, a gente continua entendendo e percebendo essa busca por essa mulher feiticeira, quando, por exemplo, durante grande parte do processo, essa mulher, que é a Juana, ela vai expor os sonhos que ela tinha com o seu marido, né, que já era falecido. E, em determinado momento, esses inquisidores começam a perguntar
inquisidores não, esses visitadores, né, começam a perguntar se esse marido também poderia ser um demônio. E em determinado momento em que ela diz que sim, porque ela vai dizer que ela tem um demônio pessoal, ela tem um marido dela que ela tem os sonhos, e ela tem um demônio pessoal, Apoparato. E no momento em que ela assume que o marido poderia sim ser o demônio, ele já passa a ser o demônio para os visitadores, e todo o processo passa a ser analisado a partir dessa vertente, né? Começa a se observar Juana enquanto uma possível feiticeira com pacto explícito com o demônio, e se ela pode ser uma possível feiticeira com pacto explícito com o demônio, ela é uma feiticeira com pacto explícito com o demônio. E aí todo o processo vai mudar de rumo e Juana vai ser denunciada, não considerada, né, uma feiticeira, ainda que no final, a gente não tem o final, né, esse processo não está completo, mas no início do processo a gente sabe que Juana é uma pessoa muito bem relacionada com todas as pessoas, tanto do seu pueblo quanto dos pueblos vizinhos, porque ela é denunciada por uma série de atividades que ela faz, atividades essas que muitas vezes diz respeito a questões cotidianas, né, dos nativos, como trazer o amor, né, para alguém, ou então desfazer casamentos, desfazer relações onde o homem está batendo na mulher. Essas mulheres muitas vezes procuravam Juana para que ela ajudasse. Então é uma mulher muito bem relacionada, e também existe a declaração daquele que está denunciando Juana dizendo que ela nunca é presa, né? Ou melhor, ela foi já presa, mas ela também já foi solta pelas autoridades, e que ninguém consegue prender essa mulher. Então percebe-se que é uma mulher muito bem relacionada, porque dentro do próprio contexto ali, das localidades ali, da dinâmica, né, com os próprios curas, existe uma certa permissividade para a religiosidade nativa. Né? Essas mulheres, elas conseguem se manter vivas dentro das suas comunidades, muitas vezes com o consentimento dos próprios curas e dos próprios nativos principais, que deveriam fazer o papel, né, de vigilância e de condução da própria comunidade, no contexto de obedecer às ordens do vice-reino. Mas, na verdade, a gente percebe essas mulheres muito tuteladas e protegidas por essas personalidades, né, que são pessoas que exercem poder dentro daquelas localidades, né, como, por exemplo, os principais e os próprios curas. Essas mulheres muitas vezes são protegidas por eles mesmos, e elas conseguem se manter realizando os seus rituais de reciprocidade dentro desse contexto colonial. Né? Conseguem ocupar esses espaços, esses vazios de espaço que vão passar a acontecer por virtude dessa nova ordem colonial que está sendo organizada. Como eu falei anteriormente, os homens passam a ocupar outros lugares, né? Como, por exemplo, eles precisam sair das suas casas, né? Para, muitas vezes, cumprir as responsabilidades com o poder local. E essas mulheres acabam ocupando esses espaços vazios. E aí, nesses espaços vazios, é que elas conseguem manter seus rituais de reciprocidade e a própria religiosidade nativa. Então, muito obrigado, Lorena, pela sua entrevista, foi ótima. Acho que conseguimos entender um pouco melhor, né, as questões relacionadas aí às discussões de gênero, o papel das mulheres nessa região, num momento tão importante, aí, tanto no período pré-hispânico como depois, durante o período colonial. Muito obrigado pela sua presença aqui no Hora Americana hoje. Eu quem agradeço a vocês, obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder dividir um pouco, né, do nosso trabalho, porque eu acho que o trabalho do pesquisador é isso, um trabalho muito solitário, e quando a gente tem esses espaços que a gente consegue, né, dividir um pouco aquilo que a gente passou durante algum tempo da nossa vida, né, estudando, é sempre muito, muito positivo, ainda mais tratando de gênero, que é um viés, assim, que eu acho que a gente está conseguindo realmente mais espaço dentro das pesquisas acadêmicas. O Hora Americana desta semana fica por aqui. Este podcast é um projeto de extensão interinstitucional com membros da Universidade Estadual de Londrina, Universidade Rural do Rio de Janeiro, Unicamp, Instituto Federal de São Paulo e Instituto Federal do Sul de Minas Gerais. O Hora Americana tem produção de Luiz Calil, Caio Pedrosa, Valdir Santos Júnior e Priscila Pereira. A edição é de Caio Pedrosa, Bruno Oliveira e Letícia Cavalcante. Divulgação e produção de conteúdos para as redes sociais de Maria Clara Figueiredo e Paulo Gomes.
No episódio de hoje, utilizamos as canções La Puerta del Sol, da Verônica Condomi, Mujeres Mayas, Ela, do Gustavo Santaolalla, e Luz de Luna, do grupo Las Hermanas Garcia. O Hora Americana pode ser escutado nas principais plataformas de podcast e também na rádio e TV Unicamp.